Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você pode montar gráficos com base nas suas tabelas e nós vamos utilizar a nossa tabela de boletim escolar para a gente montar o nosso gráfico. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é acessar a planilha de boletim escolar. Pronto, olha só, já acessei aqui a planilha, deixa eu fechar a outra aba para a gente se focar somente na planilha que a gente vai trabalhar. Então nós queremos criar um gráfico, né, com base aqui na nota do aluno, né? Então nós temos aqui os trimestres, nós temos também as matérias. Então eu quero fazer um gráfico que leve em consideração as notas, né, com base no tempo e também nas matérias desse aluno aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a seleção das informações que a gente precisa para montar o nosso gráfico. Então a gente vai selecionar aqui, ó, do A4 até o E9. Então a gente selecionou tudo isso aqui, ó. E agora para inserir o gráfico, a gente vai clicar aqui em cima em inserir. E aqui a gente vai ter os gráficos, olha só. Então a gente tem uma série de gráficos aqui que a gente pode trabalhar, né? Eu acho que para esse estilo aqui de informação que a gente vai trabalhar, o gráfico de coluna é a melhor opção. Então a gente pode clicar aqui na coluna e a gente pode selecionar um modelo de coluna que a gente quer trabalhar. Eu vou trabalhar com esse primeiro modelo aqui, que são as colunas agrupadas. Então a gente vai clicar nesse modelo e observe, ó, que ele já gerou o gráfico aqui para a gente. Olha só que interessante. Deixa eu mover o gráfico aqui para o lado. Então é só pegar em qualquer lugar do gráfico, tá? Eu posso arrastar aqui para o ladinho para você conseguir visualizar o gráfico, ó. Então observe que ele selecionou aqui, ó, os trimestres e ele colocou como as colunas, ó. Então aqui a gente tem as colunas, como você pode ver, e as cores, né, representam cada um dos trimestres, ó. E as matérias ele colocou aqui como um conjunto das colunas, né? Então a gente pode ver aqui. E as notas a gente consegue ver através do tamanho de cada uma das colunas que nós temos no nosso gráfico. Para você então fazer a edição do seu gráfico, você pode clicar em cima, qualquer parte do campo aqui do gráfico, tá? Que aqui do lado vai abrir as opções do seu gráfico. Pronto, aqui em cima não atrapalha, ó. Então nós temos o seguinte, deixa eu vir aqui para o ladinho para você conseguir visualizar mais o gráfico. Então aqui do lado, ó, nós temos as opções do nosso gráfico, tá? Então o que você vai fazer, ó? Você vai clicar em cima do gráfico e se você der 2 cliques, você abre essa caixinha de opções aqui do lado. Observe que tudo aqui em cima, quer dizer, a maioria das coisas, né, fica inativa, porque agora você está trabalhando com um gráfico, você não está trabalhando na planilha diretamente, né? A gente está aqui no gráfico. Então, o que a gente vai fazer, ó? Aqui em dados, na aba de dados, a gente consegue visualizar a origem, que é o que a gente selecionou, né? Lembra que eu falei para você que a gente ia selecionar do A4 até o E9, foi isso que a gente fez. Aqui a gente tem as colunas, ó. Então a gente pode trocar aqui as colunas. Se eu colocar por opção de linhas, observe que ele trocou, ó, que agora a legenda, né, que são as cores, ficaram as matérias. E as colunas aqui, ó, estão representadas então pelas matérias agora, olha só que interessante. E aqui a gente consegue ver o conjunto de trimestres que a gente tem na nossa tabela. Se você olhar aqui na tabela, ó, você vai ver que agora o que ficou selecionado em vermelho é a matéria e selecionado em roxo aqui é o trimestre e aqui as informações, né, sobre as notas ficou em azul. Se eu trocar para colunas, ó, ele vai trocar, ó. Então agora você pode ver que a matéria está roxinha, o trimestre aqui está vermelho porque ele trocou a informação aqui do nosso gráfico, tá? Isso é muito importante porque dependendo do gráfico, das informações que você estiver selecionando, né, pode fazer mais sentido você utilizar os divididos aqui por colunas ou por linhas. Depois nós temos uma série de configurações aqui que você pode fazer. Nós podemos também trocar as informações da coluna, né? Aqui no caso a gente está vendo as informações na ordem correta, né? Primeiro trimestre, como a gente está vendo aqui, depois segundo, terceiro, quarto, que representam isso daqui, né? São as cores, ó. Então o primeiro trimestre está aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Mas se eu quiser trocar a ordem aqui, eu consigo através desse campo aqui, ó. Se eu passar o segundo trimestre aqui para cima, ó,
você vai ver que agora a coluna laranja, que corresponde ao segundo trimestre, ela vai vir na frente, ó. Então agora eu troquei a ordem dos valores das colunas, tá? Isso também, dependendo do gráfico que você estiver usando, pode ser uma coisa importante para você fazer, tá bom? Eu vou deixar aqui para cima na ordem certinho. E se você de repente quiser remover, né, digamos, eu quero remover daqui um trimestre, o quarto trimestre que eu não quero usar. Eu posso clicar aqui no baldinho, né, na lixeira e remover ali o trimestre, olha só. Então a gente remove o trimestre daqui. Tá bom? Então você também pode adicionar, se você quiser adicionar aqui o campo, ó, você consegue adicionar o quarto trimestre, tá? Então isso aqui vai ser muito legal para você configurar o seu gráfico, né? Que como eu falei, dependendo do gráfico, pode ser necessário que você troque essas informações. E depois nós temos a aba de formato. Na aba do formato é onde você vai mexer mais na parte do design, né? Mais na parte visual do seu gráfico. Nós temos aqui a primeira opção, que é o título do gráfico, né? Que aqui no caso ele botou como título do gráfico mesmo, que você consegue desabilitar, ó. Eu posso tirar o título do gráfico, ou posso clicar aqui para ele habilitar o título do gráfico. E se eu quiser trocar o título, né? Quero colocar ali como boletim escolar, é só eu digitar aqui nesse campo, ó. Pronto, ó, digitei aqui o título do meu gráfico. Posso trocar a posição desse título, né? Deixar em cima ou sobreposição, olha, fica no meio aqui dos dados e tudo mais, né? Eu vou deixar ele em cima aqui que fica bem legal a separação. Posso mexer na formatação também, né? Então a mesma formatação que eu tenho aqui é essa formatação que a gente fazia aqui na planilha, só que agora a gente está no gráfico, né? A gente faz por aqui essa formatação, tá? Então eu consigo trocar a fonte, ó, deixar a fonte maior, posso trocar aqui, deixar a fonte nesse tamanho, colocar negrito, se bem que Arial Black já fica em negrito, né? Posso colocar em itálico, mudar a cor da fonte e tudo mais, tá bom? Então por aqui você consegue mexer nessas informações. Eu vou deixar aqui um roxinho aqui para não ficar parecido com a coluna. Posso também mudar aqui o preenchimento, né? Posso mexer nessa formatação e também aqui na estrutura eu consigo mudar as informações. Além do título do gráfico, a gente tem a legenda, que é essa parte aqui de baixo, ó. Então você consegue desabilitar a legenda se você não quiser, né? Ou habilitar aqui a legenda. No nosso exemplo, faz sentido ter a legenda para a gente entender que cada cor, cada coluna corresponde a um trimestre específico, mas como eu falei, dependendo do gráfico, pode ser que não seja necessário ter a legenda, tá bom? Então você pode ocultar a legenda se você, né, vê que não tem a necessidade de utilizar a legenda no seu gráfico. Podemos também trocar a posição da legenda, ó. Ele colocou aqui à direita, mas eu posso colocar na parte de cima, ó. Fica aqui junto com o título, posso colocar lá embaixo também, na parte inferior, ou posso deixar, né, superior direito, ó. Ele fica nesse cantinho aqui, tá bom? Eu vou deixar na parte inferior, que eu acho que fica mais interessante. Podemos também fazer a formatação da legenda, né? Então posso colocar tudo em itálico, ó. Como você está vendo aqui, posso mudar a cor também. Vou colocar um vermelho para você ver, ó. Ficou tudo em vermelho e aí você pode ir formatando a sua legenda, tá bom? Depois nós temos também, aqui na parte de baixo, o eixo, né, onde a gente pode mexer a largura da coluna, ó. Eu posso aumentar aqui a largura da coluna ou diminuir, ó. Você está visualizando ali como é que fica a largura da coluna, tá bom? Eu vou deixar mais ou menos assim. Tenho também aqui a questão do eixo, né? Eu posso desabilitar o eixo ou habilitar, ó. O que é o eixo de exibição? É as matérias aqui que a gente tem, ó. Então eu estou desabilitando, as matérias desaparecem e se eu ativar, as matérias aqui aparecem, tá bom? É o que ele selecionou aqui em roxinho, ó. Então a gente está mexendo nessa configuração aqui, tá? Depois a gente tem também, aqui na parte de baixo, então a gente tem as marcas de escala também que você pode utilizar para fazer alteração. Para esse tipo de gráfico que a gente está utilizando não faz sentido, tá? Não vai acontecer nada. Depois nós temos também categoria em ordem inversa, onde você pode habilitar aqui, ó. E aí ele troca a categoria ali, como você pode ver, ó. Ele troca não só, né, trazer a escala para cá, mas também ele muda a ordem das cores, ó. Então fica primeiro, né, o quarto trimestre, depois o terceiro, o segundo e o primeiro. Logicamente, como eu falei, dependendo da planilha, pode ser necessário você utilizar, né, as categorias aqui inversas. Tem também a questão de rótulos aqui que você pode alterar também, ó. Pode colocar alto, aí vem aqui para cima as matérias, ó. Ou você pode colocar lá embaixo como estava, pode colocar próximo,
ou até tirar, se você não quiser os rótulos. No nosso caso faz sentido aparecer, né, para a gente saber que esse conjunto de colunas aqui corresponde a uma matéria específica. Novamente aqui eu posso fazer formatação também, alterar fonte, ó, vou colocar em negrito para você ver, ó, fica dessa forma, posso mudar a cor, mudar a letra e tudo mais, né? Depois a gente tem também aqui embaixo o vertical fixo, né, onde você consegue trocar. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho, ó, onde eu consigo trocar o eixo de exibição, que é essa escala que a gente está vendo aqui, que no nosso caso, né, representaria as notas. A gente consegue ver qual é o mínimo e o máximo. Você pode ver que aqui para a gente está aparecendo como máximo 12, mas a gente sabe que nota, né, só vai até 10. Então eu posso vir aqui, digitar 10, e aí faz sentido, né, que a nosso gráfico de boletim escolar só vai até 10, né? Que geralmente a nota, né? O máximo da nota é até 10, tá bom? Depois a gente tem também as unidades, né? Onde você pode habilitar, que ele está fazendo de 1 em 1, ó, as notas, né? Na nossa escala, mas eu poderia colocar de 2 em 2, de repente vai fazer mais sentido, ó. Então fica de 2 em 2 aqui para eu ver o gráfico. Lógico, né? Quando eu tiver uma nota 5, né? Ela não vai casar, ela vai estar no meio. Então visualmente eu até consigo entender que seria uma nota 5. Né? Lógico, se você tiver valores muito precisos, né, muito juntinhos um do outro, talvez seja mais interessante você fazer aqui, né, um valor maior para esse principal. No nosso exemplo, a gente pode deixar de 1 em 1 aqui a nossa escala do nosso gráfico, tá bom? Depois nós temos também o tipo principal aqui da marca de escala, valores em ordem inversa, né, que daí o 0 fica em cima e o 10 fica embaixo. Isso também vai depender do tipo de planilha que você está montando. Nós temos aqui a escala logarítmica também, que você pode habilitar ou desabilitar essa informação. Eu vou deixar aqui do jeito normal aqui que para a gente faz sentido, né? Temos aqui então alguns rótulos, também podemos trocar aqui as informações, né? Que é fazer essa formatação da escala, então eu posso mudar a fonte, vou deixar aqui uma outra fonte para você ver, ó, consolas. Ó, vai ficar dessa forma, posso mudar aqui também o tamanho, ó, deixar as notas assim, né? E logicamente você vai adaptar de acordo aí com a necessidade, né? Posso também, ó, habilitar ou desabilitar as linhas de grade, que é aquelas linhas lá do fundo, ó, para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Então a gente consegue habilitar a linha principal, que é essas linhas aqui que casam com a nossa escala, e se eu quiser eu posso colocar uma grade menor também, né? Então fica, não sei se vocês vão estar vendo, ó, mas quando eu deixo aqui em cima a seleção mostra, né? Que fica as linhas ali, ó, bem pertinha uma da outra, tá bom? Você consegue habilitar através aqui da grade menor. E a gente consegue também fazer a formatação de cada série, né? Então eu posso fazer a formatação só desse conjunto aqui, né? Dessa série aqui da matemática, né? Das notas aqui de matemática dos trimestres, tá? Então aqui novamente eu posso trocar o preenchimento, ó, posso deixar amarelo em vez de deixar azul, né? Posso colocar outra cor. Aí a coluna já muda de cor e também a legenda, ó, já acompanha para você saber, né? Então você consegue fazer a alteração das informações por aqui, tá bom? Posso também alterar, em vez de ser trimestre, eu poderia colocar só trim, né? Ó, esse aqui vai ser o primeiro trimestre, ó. Para ser assim, né? Ser menorzinho, digamos assim, não ter a palavra trimestre escrito. Eu vou colocar até um pontinho aqui para ficar melhor, ó. Posso fazer essa alteração nos outros também, ó. Em vez de ser trimestre, eu coloco só segundo trim e eu vou colocar aqui o terceiro trim. Olha só que legal. Então a gente pode ir personalizando cada um daqueles grupinhos, né, que a gente tem do nosso gráfico, olha só. Então ele vai ficar dessa forma. Ó. E é assim que a gente faz a formatação de cada um desses itens que a gente tem aqui no nosso gráfico. Olha que interessante. Se você quiser trocar algo específico, né? Eu quero trocar só a cor, né, dessa coluna aqui específica, né? Eu quero só que essa coluna fique em outra cor. O que você vai fazer? Você pode dar 2 cliques. Aí agora ele vai selecionar somente essa coluna, ó. Só essa coluna está selecionada. Aí se você vier aqui no baldinho, né, eu vou colocar um vermelho, ó, ele só trocou agora a informação dessa coluna aqui. Então você pode ver que agora a nossa legenda não faz mais sentido para essa coluna, né, ela fica diferente. Então isso você também consegue ver, né, trocar de algo específico, na hora que você selecionar, dá mais 2 cliques, que daí você consegue mudar a informação só daquele item do gráfico que você gerou, tá bom? Eu vou dar um desfazer aqui para voltar à cor normal.
E logicamente você consegue mover o seu gráfico aonde você quiser aqui na planilha, né? Eu coloquei aqui do lado, mas eu poderia ter colocado aqui embaixo da planilha, ó, dessa forma aqui, né? Eu posso deixar aqui do lado mesmo, que eu, né, achei que visualmente ia ficar melhor para a gente aqui do lado. Posso diminuir o tamanho da planilha, ó. Ela fica menorzinha, posso tentar deixar do mesmo tamanho aqui, só que ela vai ficar dessa forma. Quanto mais você mexer, né, e como a gente definiu os valores ali para o tamanho da letra e tudo, pode começar a sua planilha a ficar estranha. Aí você tem que dar 2 cliques, ir lá e fazer, né, diminuir o tamanho da fonte e tal, né, para que as informações do seu gráfico, né, eles caibam ali dentro desse redimensionamento que você fez do seu gráfico, tá bom? Eu vou deixar ele maiorzão aqui para a gente conseguir visualizar. Olha só que legal. Então você pode ir nessas bolinhas, ó, e você vai conseguindo alterar aqui o tamanho do seu gráfico, tá? Então agora você já sabe como criar e fazer uma configuração aqui no gráfico que você gerou da sua planilha. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima!